Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tiveram um bom final de semana? Bom dia, Luiz Fernando, Marlúcia, Silvia, Cristiano, Beatriz, Daniela. Espero que vocês tenham tido um bom final de semana. Os que estão entrando também. Que esteja tudo em ordem com vocês. Aí, Cristiano, tá bom, cara? Tudo bem? A Sabina. Começando mais uma semana. Bom, hoje nós vamos começar um estudo novo, né, que é o estudo dos fatos jurídicos, que é o maior estudo do semestre. Vamos falar de fato jurídico, ato jurídico e negócio jurídico até o final do semestre, né? E está sendo bastante bacana, porque nós já tivemos uma atividade que vocês ficaram de postar lá na plataforma da Campos Sales, né? E agora vocês terão outra atividade para a semana que vem. Eu vou colocar uma atividade para vocês para a semana que vem. Vou abrir prazo direitinho, né? Como eu fiz também com relação a essa, para vocês terem uma semana, 8 dias para fazer, tá bom? Bom, eu tenho, antes de começar o nosso encontro de hoje, aproveitando, a galera está falando que meu som parece robô. Como assim robô? Vamos ver. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sua voz? Bom, mas vocês estão ouvindo bem? Não sei se é só para mim. Bom, eu vou falando aqui as coisas que eu tenho que falar de início aqui. Eu estou com dois sites de programação de dois colegas meus para indicar para vocês. Um deles é de uma professora lá do Rio Grande do Sul, Anne Ritter, que é uma das maiores especialistas de direito à saúde que a gente tem no Brasil hoje. O nome dela é Sansa Martini. Ela tem um open box chamado openciencia.com.br. Vou anotar aqui para vocês, openciencia.com.br. Então, quem quiser ter informações jurídicas sobre essas questões relacionadas a pesquisas e rostos de mulheres cientistas. A Sandra é uma das mulheres cientistas que está envolvida com esse projeto. A professora Sandra Gina Martini, ela é coordenadora do programa de mestrado da Uniriter, que é uma das principais universidades do Rio Grande do Sul, né? O mestrado dela é sobre direitos humanos. Então, quem quiser dar uma olhadinha nesse openciencia.com.br, para quem gosta do tema de direitos humanos, direito à saúde, é um tema bem interessante. E também tem um podcast de um amigo meu, que é promotor de justiça, que é o Fernando Bolk. O Fernando Bolk, ele é professor também, ele é promotor de justiça, membro do Ministério Público, e ele tem um Spotify, né? O Spotify dele se chama Mind Law. Aí vocês procurem Mind Law no Spotify, tá? É para quem sobre direito, oratória e neurolinguística forenses. Olha que tema interessante. Direito, oratória e neurolinguística forense, para quem quiser aprender um pouco sobre essas coisas aqui, que parece ser bem bacanas. O Fernando também é uma pessoa bastante didática, assim como a Sandra, são pessoas muito competentes. E sempre que dá para divulgar alguma coisa boa que os amigos fazem, a gente também divulga, né? Isso é bastante bacana. Bom, eu hoje vou começar com vocês, então, o estudo do fato jurídico, conforme falei. Bom dia para a Janilda também, para a Marlúcia, para a Jade, para o Franklin, para o Alisson, para o Paulo, para a Vanessa, para outros que estão entrando aí. Estão pedindo para desligar o microfone. Aqui está tudo bem, não estou ouvindo o microfone não, viu?
De ninguém. Aliás, Professor? mesmo assim eu estou aqui. O meu som melhorou para vocês? Alguém pode falar aqui no microfone mesmo ou no chat se melhorou o som? Para mim melhorou. Melhorou. O som tá bom, professor. Então Só tá que bem. tem alguém escutando rádio aí. Nós já estamos em 17. A Isabela está entrando agora também. Bom dia para Isabela. E... Professor, começou a chiar. Tem alguém com o microfone ligado. eu estou desligando todos os microfones, tá? Todos que estão aqui comigo estou desligando. Prontinho, pronto. Bom, então podemos começar. Vamos lá, então. Bom, primeira coisa, vocês já estão estudando... Oi, Mário, tudo bem? Primeira coisa, vocês estão estudando desde o semestre passado o direito, não apenas como ciência social aplicada, mas também naquilo que diz respeito à sua noção, seus limites e seu alcance. E vocês já estudaram, comparando o direito com outras ciências sociais aplicadas, a força que o direito tem em comparação com as chamadas ciências éticas. Nós temos fundamentalmente dois grupos de ciências, isso é muito ensinado em Introdução ao Direito, que vocês tiveram essa matéria no semestre passado, Teoria do Direito. As chamadas ciências físicas, que são as ciências do ser, né? E as ciências éticas, que são as ciências do dever ser. O direito é uma das ciências éticas que se destaca em relação a todas as demais ciências éticas, porque o direito ele estabelece uma série de condutas que podem ou não ser seguidas em sociedade. E aquela pessoa que não observa essas condutas se sujeita a uma sanção, se sujeita, portanto, a uma pena estabelecida pelo direito, que é considerada das penas sociais a pena mais grave. É a pena jurídica, né? Uma pessoa pode ter uma sanção no grupo religioso dela, pode ter até uma sanção quanto a uma reprovabilidade social por alguma conduta moral que seria questionável, mas a grande sanção que existe entre as ciências éticas é a sanção jurídica, porque essa sanção jurídica ela causa uma ideia de reprovabilidade social ampla, né? Para que uma pessoa possa realizar uma série de condutas jurídicas, aquelas que são permitidas, e possa submeter a sanções jurídicas por realizar condutas que são proibidas, tem que existir uma análise daquilo que essa pessoa fez. Então é necessário que a gente saiba distinguir quando há um acontecimento que é regulado pelo direito e quando há um acontecimento que não é regulado pelo direito. Porque apenas dessa maneira eu vou poder estabelecer uma sanção jurídica ou não vou poder estabelecer uma sanção jurídica a respeito da conduta de determinada pessoa. Há uma série de fatos que acontecem no dia a dia que são fatos humanos e outros que são fatos naturais. O amanhecer, a chuva, o tempo nublado, um deslocamento de terra por uma erosão. Os fatos que não são humanos são chamados de fatos naturais. Então, nós temos que estabelecer uma dualidade entre o que é fato natural e o que é fato jurídico. Qual que é a diferença entre fato natural e fato jurídico? O fato natural é aquele que decorre de fenômeno totalmente relacionado com a natureza. Eu não tenho, então, uma causa originária para estabelecê-lo, ainda que, eventualmente, possa existir
numa causa bem distante, numa origem bem distante, a alguma conduta humana que eu não sei precisar. Então, terremoto, erosão, chuva, são fatos naturais. A própria doença, estamos vivendo uma situação de controle de pandemia. A própria doença acaba, por sua transmissibilidade, agindo como um fato natural. Ah, Senise, mas há teorias que falam que essa doença foi iniciada por ação humana. Há teorias que culpam o país Y ou X ou Z de ter iniciado pesquisas nisso e daí resultou. Tudo bem, mas do ponto de vista de acontecimento que eu tenha concretamente uma ligação com a ação humana, eu não tenho como precisar. Então, os fatos naturais, eles não têm uma ligação com alguma ação humana diretamente relacionada. Eu não tenho como estabelecer esse nexo, essa relação. Eu posso estabelecer até do ponto de vista literário, do ponto de vista jornalístico, que haveria uma relação, mas não há uma relação jurídica. A ausência de um elo que diretamente relacione um fato à atividade humana faz com que aquele fato, aquele acontecimento, seja tratado pelo direito como um acontecimento da natureza. Há fatos naturais que não têm nenhuma repercussão, então, para o direito. Esses fatos naturais são semelhantes a situações que são narradas pela história que não têm uma relação de causalidade com alguma ação humana. Outros fatos naturais, no entanto, podem ter relação com o direito. Aí eu me refiro aos fatos naturais que geram consequências jurídicas. Eu não posso dizer, no caso do controle da pandemia, que o fato natural, a existência do coronavírus, seja algo que possa ser considerado um fato jurídico em si. Mas eu posso dizer que as consequências do coronavírus geram efeitos jurídicos. Claro que geram. Tivemos uma quantidade muito grande de pessoas infectadas, mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo até o presente momento. Tivemos uma quantidade muito grande de pessoas mortas, mais de 50 mil pessoas em todo o mundo até o presente momento. Então, quando se fala em uma questão de efeito jurídico, de consequência jurídica, aí o fato passa a ter interesse para o direito. Então, não há interesse para o direito, por exemplo, em uma enchente. Agora, essa enchente derrubou casas, isso traz consequências jurídicas. As pessoas ficaram desabrigadas, perderam as suas propriedades, perderam a sua lavoura. Então, aí o fato natural passa a ter uma consequência jurídica. Então, é necessário distinguirmos o fato natural puro, que não tem consequência jurídica, do fato natural com efeitos jurídicos. Esse fato natural é um evento da natureza que traz consequências sobre o patrimônio ou sobre os bens da personalidade, sobre os direitos da personalidade que as pessoas tanto devem proteger, e cujo fundamento é o direito à vida, conforme vocês aprenderam no semestre passado. Então, quando se fala em fato natural, o fato natural puro, em si, ele não tem regulação do direito. Já o fato natural que traz consequências jurídicas, este é regulado pelo direito quanto às suas consequências. É uma diferença, então, bastante importante que nós precisamos saber. Deu para entender a diferença entre fato natural e fato natural com efeitos jurídicos, pessoal? Beleza. Sim, eu entendi. Há algumas ações humanas que não têm consequências jurídicas e que, por conta disso, são consideradas fatos naturais também. Se eu não tenho nenhuma consequência jurídica do simples ato de acordar, de bocejar, de escovar o dente, de tomar banho, de alimentar, de trocar de roupa,
de sair de casa. Eu tenho pura e simplesmente um fato natural. Agora, esse fato natural passa a ter efeitos jurídicos se a minha locomoção, por exemplo, não é uma simples locomoção, mas se eu pego o metrô. O simples fato de pegar o metrô já é algo que traga consequência jurídica? Sim, já é algo que traga consequência jurídica. E por que já é algo que traz consequência jurídica? Por uma razão muito simples. Se eu estou pegando o metrô, eu tenho que comprar um bilhete de metrô. O bilhete de metrô ele é adquirido. Ah, mas eu já tinha comprado antes, mas comprou. Então, eu tenho aí um contrato de transporte. Então, adquiri o bilhete, há um contrato de transporte, então eu tenho uma consequência jurídica de um ato de se locomover. O ato puro e simples de locomoção é um fato natural. Se esse ato de locomoção ele é exercido dentro dos limites estabelecidos pelo direito ou de acordo com as regras do direito, esse ato de locomoção passa a ser um fato jurídico. E o direito de locomoção, como vocês sabem, porque vocês viram isso no semestre passado, é um direito da personalidade. Pois bem, se nós temos então fatos naturais também nas ações humanas, nós temos que saber distinguir que ações humanas têm consequências jurídicas e que ações humanas não têm consequências jurídicas. Diante disso, a gente tem que estabelecer uma outra distinção. A primeira distinção que eu fiz para vocês é a distinção fato natural puro e fato natural com consequências jurídicas. Vamos agora trabalhar com a segunda distinção. A segunda distinção diz respeito à ação humana natural. Vou escrever aqui para vocês no chat, tá bom? E a ação humana com efeitos jurídicos. A ação humana natural, ela é um fato natural. Eu não tenho um fato jurídico. Agora, a ação humana com efeitos jurídicos, ela é um fato jurídico. Isso quer dizer que nem tudo que nós fazemos no dia a dia é regulado pelo direito. Claro, o direito não tem interesse nenhum em regular algumas coisas. Ele não vai ter interesse nenhum em regular se eu penteio o meu cabelo ou não penteio o meu cabelo. Se eu lavei a minha cabeça hoje ou não lavei a minha cabeça hoje. Mas para o direito, é importante regular se eu paguei a conta de água para poder lavar a cabeça, ou ainda se eventualmente eu acabei firmando um contrato de transporte de ônibus para ir até o destino. Então, o direito ele se preocupa com aquilo que diz respeito à relação social, e não a toda relação social. A uma relação social que seja de interesse do direito. O direito não regula, em princípio, o namoro, mas no direito se admite o contrato de namoro, que é feito para distinguir que as pessoas não vivem em união estável, estão apenas namorando. Então, há determinadas coisas que interessam ao direito regular e outras que não interessam ao direito regular. Então, dito isso, nós podemos afirmar que o fato natural, incluindo-se aqui as ações humanas naturais, não tem repercussão jurídica. E por não terem repercussão jurídica, não interessam, num primeiro momento, ao direito. Poderão interessar a psicologia, a pedagogia, a sociologia, ao estudo da economia, da geografia, da história, as outras áreas das chamadas ciências humanas. Poderão até mesmo interessar as áreas biológicas, ou as áreas matemáticas, as áreas exatas, mas não terão repercussão jurídica. O que não tem repercussão jurídica não é considerado fato jurídico. Já há outros acontecimentos que têm repercussão jurídica. Então, a erosão que leva ao deslocamento de um pedaço de terra que passa a integrar o imóvel do vizinho. O tsunami que acaba destruindo as propriedades de uma área geográfica. A pandemia que acaba gerando a morte de quase 500 pessoas, que é o que infelizmente temos como número estatístico no Brasil hoje, embora seja considerado um número estatístico baixo, porque está havendo um controle
razoável aqui no Brasil dessa situação, são quase 500 pessoas que morreram. Então, essas situações, elas têm repercussão jurídica. O contrato de transporte por meio de um táxi, a prestação de serviços que uma faculdade presta, ainda que remotamente à distância, para o aluno, um contrato de locação de imóvel. Aí nós temos fatos que decorrem de ações humanas e que têm repercussão jurídica. Essa é a grande distinção, então, entre fato natural e fato jurídico. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta a respeito desse tema até aqui. Até aqui eu acho que está bem fácil, porque vocês tiveram um semestre inteiro de estudo do que é teoria do direito, né? Então vocês distinguiram o que é norma jurídica, o que é norma social e o que é norma física, e eu rapidamente recapitulei para vocês. Hoje estou com uma caneca em homenagem aos vários olhares de uma série, La Casa de Papel, em homenagem à 4ª temporada que se iniciou ontem. A OAB fez um evento bastante interessante sobre isso no ano retrasado, e o meu amigo Alexander Zakimi, que é professor de processo civil e coordenava essa atividade na OAB, acabou me convidando para um desses eventos e me deu essa caneca de presente. Bom, com relação a fato social e fato jurídico, alguma pergunta, pessoal? Ou posso seguir? Senise, aonde é que está essa matéria em um curso de Direito Civil? No meu curso é o capítulo 32. E eu misturo o 32 com o 33, que é sobre ato jurídico. Vocês encontrarão isso em qualquer curso de Direito Civil, volto a insistir, no volume 1º. O volume 1º é que trabalha com essa matéria. Então, Maria Helena Diniz, Carlos Roberto Gonçalves, Silvio Bernosa, quem mais tem no mercado hoje? O Flávio Tartucci, o Pablo Stolze, é no 1º volume. Tá? E também aqueles que também tem no mercado e que agora eu estou rapidamente apenas citando os que mais comumente são mencionados em cursos de graduação aqui em São Paulo. Bom, qual que é a grande sacada com relação ao estudo do fato jurídico? Já que ninguém me fez pergunta, estou supondo que está dando para entender. Beleza? Qual que é a grande sacada com relação ao estudo do fato jurídico? O fato jurídico, ele pode, portanto, decorrer de um fenômeno da natureza, que tem a repercussão jurídica, ou pode decorrer de uma ação pessoal, ação humana, com repercussão jurídica. Então, quando tem o fato jurídico, quando há um acontecimento da natureza que gera repercussão sobre as relações sociais, reguladas pelo direito, ou quando há condutas humanas que geram essa repercussão. As condutas humanas... Sumiu o som, peraí. Pronto, voltou o som. Voltou o som de vocês que eu não estava escutando. As condutas humanas, elas podem ser reguladas pelo direito em 2 grandes grupos. O primeiro grupo é o dos atos jurídicos. Então, agora falando especificamente sobre condutas humanas. Ato jurídico. O segundo grupo de condutas humanas decorre do acordo de vontades entre 2 ou mais pessoas. É o chamado negócio jurídico. Então, o ato jurídico, eu tenho a ação pessoal. No negócio jurídico, eu tenho pelo menos 2 ações pessoais. Eu tenho um acordo. Então, repetindo, o ato jurídico, uma ação pessoal que tem repercussão, que é regulada pelo direito. E a segunda situação, o negócio jurídico, um acordo celebrado entre 2 ou mais pessoas e que tem, portanto, consequências jurídicas. Há acordos que não têm consequências jurídicas, como, por exemplo, a família que está de acordo que almoçará estrogonofe. Isso não tem consequência jurídica nenhuma. Então, quando estou me referindo a
atos humanos com consequências jurídicas, estou tratando aqui para vocês de situações em que aquilo que as pessoas acabam declarando como vontade delas tem efeitos para o direito. Então, o fato jurídico, ele pode ser um fenômeno da natureza com repercussão jurídica ou uma conduta pessoal. A conduta pessoal se subdivide, por sua vez, na declaração de vontade exteriorizada por esse comportamento por uma pessoa, ou ainda num acordo de declarações de vontade, que é o negócio jurídico. Professor, não estou lhe ouvindo. Raimundo, dá uma olhadinha aí se é o teu som, porque eu acho que os outros estão me ouvindo. É só você que está falando que não está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Sim. Raimundo, dá uma olhadinha então aí no teu aparelho, porque o pessoal está escutando. A Vanessa está dizendo que está travando. Dá uma olhadinha, Vanessa, na tua frequência aí da internet direitinho. Por que eu tenho feito no Zoom? Apenas para esclarecer vocês, o Zoom é considerado a plataforma mais estável de sistema que nós temos hoje no mercado. O Zoom tem um grande inconveniente, é uma plataforma que qualquer pessoa entra, então não é muito complicado de violar a privacidade de reuniões, né? Mas como a nossa reunião é uma aula, né, e eu não me oponho a que as pessoas eventualmente me escutem, até acho bom, né? O Raimundo está dizendo que não, nenhuma letra sequer ele consegue entender ou ler. Raimundo, aí não está conseguindo ouvir. Raimundo, aí o problema está no computador teu, porque todos os outros estão conseguindo escutar. Tenta entrar de novo, Raimundo, na sala do Zoom, naquele ID que a Daniela te passou. Às vezes pode ser isso, pode ser a conexão. Eu sugiro isso para você. Então, o que acontece? O Zoom, ele tem esse problema, ele não garante privacidade, como outras plataformas que são mais seguras. Mas o Zoom ele tem essa vantagem da estabilidade da transmissão da imagem e também da transmissão do áudio. É por isso que eu fico com o Zoom normalmente, ao invés de tentar alguma coisa no Teams ou numa outra plataforma. Tá? Qual que é a outra desvantagem do Zoom? É que a aula é de 40 minutos. Então, o que vai acontecer? Nós vamos dar um intervalo ao final dos 40 minutos, vou passar o link para a Daniela da segunda parte da aula. Tá bom? Bem, eu preciso apenas saber, com relação aos que estão conseguindo... O Google Meet parece ser muito bom também. É bom também, Daniela, mas é menos estável que o Zoom, pelas pesquisas que eu já fiz. Tá? Por isso que eu estou sempre ficando aqui no Zoom. Inclusive, para vocês terem uma ideia, eu entrei no Google Meet com o pessoal da PUC na semana passada e as pessoas não conseguiam ouvir e o sistema caía. Então, por isso que eu estou ficando aqui mesmo no Zoom por enquanto. Bom, nós estamos com 18 participantes hoje. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quanto ao que eu expliquei até aqui, para aqueles que tiveram condições de escutar, né, já que o Raimundo infelizmente não teve, eu espero que ele tenha êxito agora em tentar entrar de novo pelo ID do Zoom. A Vanessa está travando bastante, geralmente é melhor. Vanessa, vamos tentar agora melhorar então na segunda parte da aula. Eu te peço a mesma coisa. Tente sair da sala e entrar na sala de novo para ver se melhora o som. Eu pergunto para vocês se deu para entender a diferença entre o fato natural e o fato jurídico. A aula está sendo gravada, Daniela. Está sendo gravada. Eu vou postar para vocês o link na plataforma da Campos Sales. Há alguma dúvida com relação a essa questão, a diferença entre fato natural e fato jurídico? Professor. Pois não. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, professor. Bom dia, o pessoal da classe também. Professor, o senhor podia repetir ação humana de fato jurídico? Posso. Todo acontecimento é chamado fato.
Se esse fato é regulado pelo direito, se chama fato jurídico. Se esse fato não é regulado pelo direito, se chama fato natural. Eu posso ter um fato natural decorrente de um fenômeno da natureza qualquer que não tenha ligação direta com a conduta humana. E posso ter também como fato natural uma conduta humana que não tenha nenhuma repercussão jurídica, que não seja regulada pelo direito. Essa é a ideia de fato natural. O fato jurídico, ele pode decorrer de uma dessas três situações. Primeira situação, um fenômeno da natureza que traz consequências jurídicas. Então, um fenômeno da natureza que traz efeitos sobre direitos da personalidade ou sobre patrimônios de pessoas. Um tornado que destrói uma casa é um fato jurídico, né? Acaba sendo um fato jurídico. De caso natural. Exato. Aí é um fato natural com efeitos jurídicos. Então, aí Certo. se torna um fato jurídico. Isso mesmo. Uma enchente que o carro da pessoa tem seguro e esse carro é levado pela enchente. Ele é um caso natural de fato jurídico também. Ele é um outro fato natural que traz consequências jurídicas para aquela pessoa, para o patrimônio dela. Isso mesmo. Entendi, professor. Entendeu? Eu entendi. Entendi, sim. Ótimo. E aí nós temos mais dois fatos jurídicos, aí decorrentes da ação das pessoas. O primeiro fato se chama ato jurídico, que é uma conduta que decorre da declaração de vontade das pessoas. E o segundo fato é o negócio jurídico, que é um acordo. Então, aí eu preciso ter duas ou mais pessoas. É um acordo sobre uma questão que é regulada pelo direito. Certo, entendi. Tudo bem? É um contrato, vamos dizer, é um contrato. A principal categoria de negócio jurídico é o contrato, até mesmo pela quantidade. Tá. E o ato jurídico, quando a pessoa ela entra com uma ação, é um ato jurídico. Propor uma ação judicial é um ato jurídico. Tá correto, Cristiano. Isso. Tá bom. É isso aí. É isso aí, professor. Isso aí. Bom, vocês conseguiram entender a diferença entre fato jurídico e fato natural? Alguém está com bastante... Cortei aqui o som. Deu para entender mais alguma pergunta com relação a essa questão? Ótimo. Bom, aí nós temos que discutir. Se nós temos três grandes categorias de fatos jurídicos. Primeira, o fato natural com efeitos jurídicos. Segunda, o ato jurídico. E terceira, o negócio jurídico. Nós temos que agora distinguir essas três categorias. Vocês concordam? Então, para isso, a gente tem que trabalhar com os conceitos delas. Qual que é o conceito de fenômeno natural com efeitos jurídicos? Qual que é o conceito de ato jurídico? Qual que é o conceito de negócio jurídico? Já sabemos que essas duas últimas categorias, o ato jurídico e o negócio jurídico, decorrem da conduta pessoal, da conduta humana. Então, para o direito, como a gente já falou em outra oportunidade, apenas a conduta pessoal de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas traz consequências jurídicas. Não há como estabelecermos conduta pessoal para coisas. O direito não traz esse tipo de solução. A gente sabe muito bem que há animais que, por se moverem, que agem. Só que essa ação do animal não é considerada uma ação jurídica. A gente sabe que hoje em dia se fala que inteligência artificial, mas ainda não há no direito uma regulação de que a inteligência artificial poderia ser considerada uma pessoa dotada de personalidade jurídica. Há um caso apenas no mundo inteiro em que um robô, a Sofia, teve a personalidade jurídica reconhecida para fins de cidadania árabe.
Mas isso é algo totalmente fora da curva, totalmente fora da realidade jurídica. Na realidade jurídica que nós temos nos dias de hoje, apenas seres humanos e apenas pessoas jurídicas, aquelas que vocês estudaram no semestre passado, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, podem realizar atos jurídicos e celebrar negócios jurídicos. Então, nessa distinção é muito importante frisarmos ainda essa diferença. Se eu tenho um fenômeno natural com consequências jurídicas, terei um fato jurídico. Se eu tenho um fenômeno pessoal de uma pessoa com consequências jurídicas, terei ou um ato ou um negócio jurídico. O Cristiano deu um exemplo muito interessante aqui. Propor uma ação judicial é um ato jurídico. E ele deu um outro exemplo, celebrar um contrato. Contrato é um negócio jurídico. Bom, vamos supor que você passe pela rua e, de repente, o Rottweiler do seu vizinho avance sobre você e machuque a sua perna. Não quero que isso aconteça com nenhum de vocês, por favor. O Rottweiler, em si, ele não é pessoa. Então, ele não praticou um ato jurídico. Mas há um fenômeno, então, natural. Qual que é o fenômeno natural? Um animal que não é pessoa avançou sobre uma pessoa e acabou causando lesão corporal a essa pessoa. Esse fenômeno natural tem consequência jurídica? Tem. Sim. O animal mordeu uma pessoa. Essa pessoa sofreu uma lesão corporal. Por conta disso, há uma consequência jurídica. A partir do instante em que há uma consequência jurídica, eu tenho que buscar a solução que o direito traz para essa consequência. No caso, o nosso direito traz como consequência a responsabilidade civil de quem é o proprietário ou de quem está como detentor do animal naquele momento. Essa responsabilidade civil está prevista expressamente no Código Civil. Então, o que a gente tem que buscar quando a gente analisa um fato é se este fato traz ou não consequências jurídicas. Se ele trouxer consequências jurídicas, estaremos diante de um fato jurídico. Esse fato jurídico, ele pode trazer consequências jurídicas por fenômenos naturais e os animais, então, estão aqui dentro. Os animais que causam danos ao patrimônio ou às pessoas em si mesmas. Dentro dessa ideia de fenômenos naturais, com efeitos jurídicos. Como também eu posso ter consequências jurídicas de fenômenos pessoais. Por isso que eu me referi ao ato jurídico e ao negócio jurídico. Com relação... Pois não, Cristiano? Não, desculpa, eu te interrompi. Não. Mas esse ato jurídico, é bom interromper. Pode falar. Esse ato jurídico, dessa história que você está falando do cachorro que mordeu uma pessoa, ele só entra em ato jurídico quando é animal, igual o cachorro, um animal que é criado aqui entre nós, é um cachorro. Mas se falar de uma cobra, um ataque de um tigre, ataque de uma onça, ele já entra como natural, né? Porque... Não, a consequência é jurídica, Cristiano. Não confunda com a responsabilidade. Toda vez toda vez que eu tenho um dano a uma pessoa ou tenho um dano a um patrimônio de uma pessoa, eu tenho uma consequência jurídica. Tá? Aí, se eu vou ter responsabilidade de alguém por esse dano, é uma outra coisa. Então, se você é picado por uma cobra no meio de uma trilha na praia, por exemplo, não tem consequência jurídica porque não existe responsabilidade de alguém sobre aquela cobra. Não tem consequência jurídica quanto à responsabilidade, mas o fato acaba sendo um fato jurídico, porque teve um dano jurídico. Qual o dano jurídico? Você foi picado por uma cobra. Aí você vai ter que se dirigir até um pronto-socorro para ser atendido, percebe?
Então, existe um fato com relevância para o direito nesse sentido. A gente tem que proteger o bem jurídico que foi atingido, no caso, a sua integridade física.